Aqui estou eu novamente, no local em que denomino de latrina, porque quase sempre, quando estou aqui, é para falar de política. De certa forma, eu vou falar de política, mas uma face dessa política: sequestros de pautas ideológicas. Sobretudo, né? Esses sequestros eles se dão pela vertente ideológica da esquerda. Eu poderia falar de racismo dentro do prisma que a esquerda sequestrou o assunto, mas eu não quero adentrar nisso. Eu quero só fazer aqui alguma alusão. Eu quero fazer uma alusão ao macaco. Qual o problema do macaco? Especificamente macaco. E aí eu quero fazer aqui uma volta, né, ao meu tempo de infância, adolescência. Os primeiros anos escolares, não faltava em nenhuma escola da época da minha infância e adolescência cartazes de cartolina representando a evolução humana. Livros didáticos, idem. Sempre o homem que é da espécie, né, originário do hominídeo, que é lá dos vertebrados, dos primatas, enfim, o gênero humano, o ser humano. Segundo a visão da ciência até então, porque eu acho que mudou, não sei, nos era apresentado uma figura de um ser animal, como o ser humano ele é um animal, mas lá na origem, parecido com um macaco, porque representava realmente a origem primata, que segundo a ciência parece que não mudou isso, nós derivamos, então somos homens primatas, da espécie hominídeo. Mas vamos lá, e do gênero humano. Por que eu quero dar essa volta aqui? Porque naquela figura, naquela simbologia da evolução humana, o homem era praticamente um macaco. E aí ele vai, e andava, né, apoiado, era um quadrúpede, pelas 4 patas, chamaremos assim, ou pelas 2 mãos e os 2 pés, até ele se tornar ereto, na figura do homem, como temos, né, já de longa data aqui, para não errar datas ou períodos históricos. Dito isso, isso nunca foi motivo de questionamento. O homem deriva do macaco. Simbolicamente é isso. Os cartazes, os livros didáticos, quando nos remonta lá a nossa origem aos primatas, somos parentes dos macacos. Se não derivamos deles, temos muito a ver com eles. Ok? Até aqui? Então vamos lá. Futebol. Eu amo futebol. Galinho de Quintino. Zico. Galo. Galo é uma ave, né? Galo é uma ave. É um animal. Não humano. Paulo Henrique Ganso. Ganso. O galinho de Quintino é porque característica de um galo é ciscar. Então o Zico era muito hábil nisso. Então aquele que cisca muito. Então, apelidaram de Galinho de Quintino, cidade lá, o bairro de onde ele nasceu. Era oriundo. O Paulo Henrique Ganso, por que ganso? O ganso ele tem uma postura, uma outra ave, aquele pescoço que sobressai, né? Um pescoço maior do que, por exemplo, de um galinho ou de um galo. E é meio que aquela postura assim mais elegante. Mas é ganso, porque o Paulo Henrique se parece com um ganso. O Paulo Henrique Ganso, que recebeu o ganso porque se parece com um ganso,
muitos outros jogadores. Beto Cachaça, não. Cachaça não tem a ver com isso, mas tem a ver com o hábito dele tomar muita cachaça. Então, Beto Cachaça. Edmundo era bruto no seu proceder, na sua forma, abusado, desrespeitador, vamos dizer assim, de certa, entre aspas, né? Driblador, provocador, animal. Edmundo, animal. Gente, pior do que alguém ser parecido com qualquer animal ou ser chamado de qualquer animal, imagina você ser chamado de capeta. Coisa ruim. O inimigo da criação, o inimigo de Deus, o contrário, o antagônico de Deus. Edilson, capetinha. Assim, o São Paulo nos legou dois. Até recentemente, o São Paulo tinha entre os seus quadros de jogadores um atleta chamado Wellington Rato. Muito bom jogador, por sinal, ainda não encerrou a carreira não, ele está por aí. Talvez na segunda divisão, está por aí. Né, algum tempinho, já uns 2 anos aí, para 3, que ele saiu do São Paulo, o Wellington Rato. Sabe por quê? Porque a cara dele é de um rato. Ele se parece com um rato. Grafite, ex-jogador de São Paulo, comentarista da Rede Gibbons, especialista em mentira, né? Rede Gibbons, ou Rede Globo, como queira. Mas vamos lá, por que grafite? Ele tem grafite no sobrenome? Eu não tenho certeza, mas eu posso aqui com quase certeza dizer que é grafite, porque ele é da cor negra ou preta, não sei qual é o certo falar, nem estou preocupado com isso, né? Mas ele é da cor preta, vamos chamar assim, parece que agora mudou, não pode mais chamar ninguém de negro, tem que chamar de preto. Mas ele não é tão negão, ou ele não é tão pretão. Então ele é um grafite, é um preto desbotado. Nunca soube que ele se importou com isso, até hoje ele é chamado de grafite. Petróleo. Petróleo é um ex-jogador aqui do estado do Espírito Santo, do Rio Branco. Negão, só recebeu essa alcunha de petróleo por ser muito preto. É o preto preto, é o preto que não é um preto grafite. Dito isso, Palela, olha para as nuvens, olha para o céu. Toda nuvem a gente vai, o nosso consciente vai atrelar a forma que se forma numa nuvem de uma forma de algo conhecido. E é assim porque fazemos parte de um mesmo planeta, Terra, fazemos parte do reino dos vertebrados, né, do reino animal. Então, tanto nós humanos quanto os outros demais animais não humanos temos formas parecidas. Se parecer com macaco não é desmérito. Se parecer com burro, tem muitos colegas aí que é chamado de cabeça de burro, porque você olha para o cara, você vê a figura de um burro. Tem um ministro aí do Supremo, é o Alexandre de Moraes, né? Aí nas masmorras, né? Fala masmorras porque não pode. Ele é conhecido como cabeça de piroca, porque a cabeça dele lembra uma piroca. Tudo nos remete a alguma forma já previamente conhecida. E sabe o que significa isso? Platão, isso é platonismo. Platão já avocava esse tipo de conceito. O mundo ideal. Então, antes que a gente possa perceber a forma, já existe previamente em nossa mente, né, essa imagem de algo que seja o ideal. Quando eu falo, por exemplo, a figura de um cavalo, eu não vejo o cavalo na minha frente, mas a minha mente consegue imaginar a figura de um cavalo, com todas as suas características. Então eu não preciso estar diante de uma forma para eu entender a forma. Então, se parecer com algo, mas é do reino animal. Alan Henrique, ganso. Galinho de Quintino, o Wellington Rato. Grafite. Edmundo incorpora todos os tipos de animais porque ele é conhecido de forma coletiva. Animal. Que animal? Qualquer um, porra. Cavalo. Macaco também. Mas só não se pode chamar ninguém de macaco. Aí é demais para mim. Eu não consigo entender esse tipo de corte para atelar isso, mas racismo. É pela cor, é pelos trejeitos. As formas se parecem.
somos animais, todos nós. E nos parecemos com alguma coisa. Outros se parecem com outras coisas, né? Como cabeça de piroca. Piroca não é animal, mas todo mundo conhece aquela forma de uma piroca. É isso, tenho dito. This is it.